crianças! Hoje é terça-feira, vamos ter aulas de matemática e ciências. Agora, neste momento, vamos assistir aula de matemática. Quero que vocês peguem o livro de matemática, abram nas páginas 54 e 55. Iremos relembrar o assunto do capítulo 7, para depois darmos início ao capítulo 8, tudo bem? Abriram? Certo. Criança, é possível fazer diferentes agrupamentos para contar os objetos de grandes coleções. Podemos fazer coleção com 10 unidades, coleção com 15 unidades, coleção com 50 e coleção com 60 unidades, com 100 unidades. Alguns agrupamentos, como as dezenas e as centenas, são eficazes para fazer contagem rapidamente. Uma dezena tem 10 unidades e uma centena tem 100 unidades. Na composição, a posição dos números representa o valor delas. Então, temos centena, dezena e unidades. Aí tem o número 165, 5 unidades, 6 dezena e 1 a centena. 1 vem de 100, o 6 do 60 e o 5 são as unidades. Também nas sequências numéricas, crianças, os números seguem uma ordem que pode ser crescente, que vem do menor para o maior, ou decrescente, que vem do maior para o menor. Você também aprendeu que não se deve contar apenas com a sorte. Para desvendar alguns desafios, entendendo a probabilidade, é possível descobrir se um evento tem mais ou menos chances de acontecer. Aqui tem assim: gire o globo e ganhe um picolé ou um sorvete. A bolinha azul é o picolé e a bolinha rosa é o sorvete. Mas você observa no globo que tem mais bolinhas azuis do que bolinhas rosas. Então, é mais provável tirar uma bolinha azul e ganhar um picolé. Por quê? Porque tem mais bolinhas azuis do que bolinhas rosa. Seria uma chance para mim ganhar um sorvete, mas seriam 4 chances para mim ganhar um picolé, porque existe mais bolinhas dentro do globo. Entenderam? Então, nós iremos agora passar para a página 56 e 57. Já? Quanto custa? Né? Aqui nós iremos falar sobre o sistema monetário. Lembram que nós já estudamos há um tempinho o sistema monetário? Hoje nós iremos também relembrar este assunto. Combinado? Visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma rica experiência de contato com a natureza e prática de atividades físicas como escalada, rapel e caminhada. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 1939 para proteger a paisagem e a biodiversidade desse trecho da Serra do Mar, na região serrana, no Rio de Janeiro. A área do parque abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. O parque abriga diversas espécies de plantas, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção. Crianças, aqui está falando sobre o Parque Nacional da Serra, né? Em que ano o Parque da Serra dos Órgãos foi criado? Criança, em que ano? Qual é o número que está representando o ano aí? Em 1939. Sublinhe no texto, você agora vai sublinhar no texto o parágrafo que aparece os números das espécies de animais que o parque abriga. Qual é o parágrafo? É o primeiro parágrafo? É o segundo ou é o terceiro parágrafo que vocês irão sublinhar? O que é sublinhar? Sublinhar, criança, é eu passar um risco embaixo desse parágrafo, certo? Isso é sublinhar. Então, façam isso. Sublinharam? Certo. Qual foi o parágrafo? Ótimo, terceiro parágrafo. Vocês irão sublinhar todo esse parágrafo até chegar em extinção. Quanto tempo dura a caminhada das trilhas Cartão Postal e Primavera?
a caminhada, ela dura quanto tempo? Dura 50 minutos. E da primavera, dura 20 minutos. Não é, crianças? Onde que eu encontrei? Onde que a gente vai encontrar isso? Já na página 57, onde tem trilha cartão postal, que a duração é de aproximadamente 50. E a trilha da primavera, que a duração é de 20 minutos. Você gostaria de fazer trilha, escalada ou rapel? Por quê? Quem gostaria? Eu gostaria. Com um pouquinho de medo, que eu tenho medo, mas eu gostaria. Crianças, nós iremos agora para a página 58 e 59. Aqui, criança, irá falar sobre o sistema monetário, sobre o dinheiro que circula no Brasil. Crianças, eu já havia falado em algumas aulas que o real, que é o dinheiro que nós usamos no Brasil, é representado por este símbolo R de real, e o S que é cortado é o que? É o cifrão do dinheiro. Mas será que sempre existiu o dinheiro? Ou esse dinheiro ele veio há pouco mais para frente, há pouco tempo? Como é que as pessoas de antigamente, as pessoas das cavernas, usavam dinheiro para comprar? Ou as outras pessoas? Criança, antigamente não existia dinheiro. O que eles faziam? Eles faziam a troca de mercadorias. Há muito tempos atrás, eles faziam a troca de mercadorias. Como era essa troca? Eu estava interessado em algo, o meu vizinho tem uma vaca e eu tenho apenas o milho, plantações de milho. Eu estou interessada na vaca do meu vizinho, mas eu preciso comprar essa vaca. Como era que eu ia fazer essa compra? Eu não tinha dinheiro, porque ainda não existia. O que eu iria fazer? Eu iria fazer a troca, dar uma quantidade de milho pela vaquinha do meu vizinho. Então, isso aí era uma troca. Essa troca era chamada de escambo, porque era uma troca de mercadorias. Eu queria algo de alguém e alguém trocava comigo. Ou se alguém queria algo meu, eu faria a troca. Então, essa troca chamava-se escambo. Aí eles começaram a perceber que a troca que eles faziam, às vezes trocavam algum animal com algum alimento ou com outra coisa, não era tão válido, né? O feijão, para ser trocado com a vaca poderia valer mais do que o feijão. Então, eles perceberam que havia uma diferença bem grande nessa troca, né? Nessa forma de pagamento. Crianças, às vezes, tudo era trocado. Ah, tia, só era trocado alimento, animal? Não, tudo era trocado. O pau-brasil, no tempo que os portugueses vieram para o Brasil, que tinha uma árvore chamada pau-brasil, também foi uma forma de escambo que eles faziam com essa árvore. Eles tiravam o pau-brasil do Brasil e levavam para Portugal para trocar. Então era o que? Era o escambo. Eles não tinham dinheiro, mas eles levavam o pau-brasil, que só existia no Brasil, para ser trocado em Portugal. Então também existia o que? O escambo. Mas eles trocavam objetos, eles trocavam alimentos. Se eu tinha muito feijão e já a outra pessoa tinha o açúcar, então eu fazia a troca, era a minha forma de pagamento. Eu trocava o que ele não tinha pelo alimento, ou o que eu tinha, eu trocava com o que ele não tinha. Então era a forma chamada escambo. Aí, passando-se muito tempo, crianças, eles perceberam que essa troca ficava meio injusta. Tinha coisas que valiam mais, mas eram trocadas por coisas que valiam menos. Então, eles começaram a pensar que isso não estava dando certo. Quando chegou há muito tempo, criança, já após as trocas de mercadorias não funcionarem, né, quando eles perceberam que não era tão bem mais justa,
eu trocar imagina eu trocar um milho, um saco de milho por uma vaca. Não era muito justo. Aí eles começaram a fabricar o dinheiro. Primeiro vieram as moedas de prata, de ouro, para depois chegar nas cédulas. Criança, o zimbo, ele era um tipo de moeda que veio da Angola. Como era essa moeda? Eles usavam, era uma concha. Você já viu aquela concha do mar? Era uma concha, essa concha ela valia. Então era uma moeda que era usada na Angola, que quando chegou aqui no Brasil tinha muitas. Então os portugueses eles começaram a levar essa moeda, que era a concha, para a Angola, que a Angola era que usava a moeda. Aí esse dinheiro ele começou a ser desvalorizado, a não ter mais nenhum valor. Mas vinha o zimbo, era uma moeda em formato de uma concha, aquela concha que existe no mar. Aí depois veio o quinto, que era usado veio o quinto, o português também, que era moeda, e veio o cruzeiro, que aqui usávamos aqui no Brasil. No Brasil, crianças, já tivemos, olha os tipos de moedas: cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e até chegar ao real. Então, eles foram, depois de muito tempo, que veio a moeda. Aí já era uma forma que já era mais justo a forma de pagamento. Eles já não usavam objetos, alimentos e nem animais para a troca. Eles já usavam o dinheiro para a troca, certo? Para pagar. Eles já usavam para pagar, não mais para trocar. Cédulas e moedas usadas no mundo, criança. O euro, temos o dólar americano, temos a libra esterlina e temos o iene. Esses são as cédulas e moedas usadas no mundo. E temos aqui no Brasil o real. Crianças, o real nós temos em cédulas, que vocês estão observando aqui. Muitas pessoas chamam essas cédulas de dinheiro de papel, mas o nome correto é cédulas. Nós temos as cédulas de R$50, nós temos a cédula de R$20, a cédula de R$2, de R$100, de R$10 e de R$5. São as cédulas que existem no Brasil. Também existia, ainda é vista, mas não tão frequente, a cédula de R$1, porque agora nós só vimos moeda, mas tinha cédula de R$1. Como essa cédula era muito movimentada, ela começou a rasgar, a se desgastar. E eles fabricaram a moeda. Aí a cédula de R$1, ela diminuiu a sua circulação. Portanto, as que mais circulam e as que circulam no Brasil é a de R$50, R$20, R$2, R$100, R$10 e R$5. A cédula com mais valor é a de 100 e a que tem menos valor é a de R$2. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais próximo. Aqui é uma cédula de 20, aqui eu tenho uma cédula de 10, eu tenho cédula de 100, cédula de 2, já foram todas, e a cédula de 50. Agora irei mostrar para vocês as moedas que circulam no Brasil. Crianças, eu trouxe aqui as moedas. Aqui eu tenho uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 25 centavos. Eu tenho uma moeda de 50 centavos, ela é mais grossinha, mas também tem uma bem fininha, bem grossinha, a de 50 centavos. Eu tenho uma moeda de 5 centavos. Eu tenho a moeda de 10 centavos e eu tenho uma moeda de R$1.
Esse aqui, crianças, de 5 até 50 centavos eu chamo centavos. Aí, quando eu chego na de R$1, eu não vou chamar 1 centavos, porque existe a moeda, só que já saiu de circulação a de 1 centavo. Eu vou usar o quê? R$1. Aí eu já irei para as cédulas. R$50, R$20, R$2, R$100, R$10 e R$5. Das moedas que eu apresentei para vocês, a que tem maior valor é a de R$1. A que tem menor valor, crianças, é a moeda de 5 centavos, certo? Então, as moedas eu falo centavos, exceto a de R$1, combinado? Então, vocês já sabem como era feita antigamente a forma de compra e venda, era através de troca. Essa troca chamávamos de escambo, para depois, para muito tempo, chegar o dinheiro, a moeda, né, que era de ouro ou prata, porque eles usaram esses materiais porque tinham mais durabilidade, não acabam, né? Então eles começaram a fabricar moedas de ouro e de prata até chegar em cédulas, que nós chamamos às vezes de papel, mas o nome correto são cédulas. Crianças, quando eu digo assim, cada país, criança, tem o seu dinheiro. O real não é dos Estados Unidos, o real não é de Portugal, então o real só pertence no Brasil, só tem no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, o dinheiro que circula lá é o dólar. Em Portugal é o euro. No Japão é o iene. E aqui no Brasil é o real, que é identificado pelo símbolo RS. Eu posso encontrar em algumas situações R$9. Eu posso encontrar sim. Em algumas situações eu posso encontrar desta forma. R$9. Vai estar errada de cima? Não, as duas situações estão corretas. Uma foi apresentada pelo símbolo do dinheiro, que é o RS. A outra não, mas todas estão corretas, certo? Então, crianças, nós estudamos hoje sobre o sistema monetário. Vou deixar para vocês a atividade para vocês fazerem, certo? Na quinta-feira nós faremos a correção. Até amanhã, se Deus quiser.